E aí, gente, tudo certo? Quero saber se tu tá de quarentena mesmo, se tu tá respeitando, há quanto tempo tu não sai de casa, enfim. Mas, com certeza, quanto mais tempo tu fica em casa, mais os dias passam, mais tu olha jornalismo na TV, enfim, mais tu olha jornalismo, né, notícias, tu fica mais assustado com a pandemia, com o vírus, com as pessoas que a gente gosta. Mas outro medo também já tá batendo na cabeça da galera e tem muita gente preocupada com o seu salário, o seu emprego, o seu negócio. E é sobre isso que eu vim aqui, né? Eu sou contador e desde que eu escolhi ser contador, eu penso, eu trabalho, eu faço isso, eu dou aula, eu gosto de espalhar contabilidade, porque eu acredito que ela é uma ferramenta que traz segurança para uma cadeia produtiva, uma cadeia econômica produtiva, né? Estima-se que um emprego no comércio traz indiretamente outros novos 5 empregos. Então, se fecharmos 10 lojas que tivessem um funcionário pelo menos, dois funcionários pelo menos, nós teríamos 20 pessoas, vezes 5 seriam 100 pessoas com problemas, não digo com problemas financeiros, mas com problemas de recebimento, né? Fluxo de caixa baixo. Então eu vim te trazer um pouco sobre o que a legislação trabalhista tem alterado, o que ela alterou, o que é possível, o que não é possível diante dessa pandemia, diante dos decretos estaduais, municipais e federais. Antes de eu te passar isso, eu quero lembrar uma coisa. Infelizmente, ou felizmente, mas toda e qualquer decisão agora deve ser apenas de curto prazo. Ah, mas eu ouvi médicos falando que isso vai durar 4 meses. Eu vi economistas dizendo que a economia só vai se livrar disso ano que vem. Bom, gente, ok, essas projeções podem estar certas e podem não estar. A gente não tem ideia dessa evolução do vírus e também não tem ideia da evolução do sistema de saúde público combatendo isso tudo, tá? Público e privado. Mas, como é um vírus do qual a gente não tem controle, toda e qualquer decisão tem que ser de curto prazo. Então, parece difícil, é difícil, mas nós temos que manter a calma, nós temos que manter a serenidade, tentar olhar o panorama em geral, olhar tudo o que é possível. É hora de se acalmar, colocar na ponta do papel as coisas e aí tomar decisões. Então vamos lá, chega de enrolação, vamos falar sobre o que é possível. A primeira medida que o governo tomou, isso já existia na reforma trabalhista, que é o teletrabalho ou home office, tá? Teletrabalho e home office não são exatamente a mesma coisa, tá, gente? Teletrabalho é a ideia daquela pessoa que não bate ponto, daquela pessoa que tem os horários mais livres, trabalha na rua, né? Via tele, não de teleentrega, mas ele tem contato com a empresa via telefone, internet, e-mail, outras coisas. O home office é o escritório em casa, aquilo que pode ser feito de casa, e aí sim, esse pode ter cumprimento de horário e tudo mais. Bom, o governo permite isso e flexibilizou a quantidade de tempo de aviso para tornar o trabalhador um ativo de home office, um ativo de teletrabalho. Agora, com 2 dias de antecedência, é possível fazer com que o trabalhador vá para a sua casa trabalhar lá dentro e tem até 30 dias para formalizar isso no contrato de trabalho dele, tá? O governo também permitiu de que, já que isso é um estado de emergência, pode ser que com 2 dias de aviso também essa situação de home office termine e a pessoa volte a trabalhar na sede da empresa, né? Desde que seja avisado com 2 dias de antecedência. O que deve constar no contrato de trabalho nessa alteração? Bom, constar a alteração de que existirá o trabalho via home office a partir do dia tal, e aí com prazo determinado, sem prazo determinado, com prazo determinado e prorrogável, porque a gente está dependendo disso. E tem que constar ali a respeito do equipamento, né? Ou ajuda de custo, não é obrigatório ter ajuda de custo, desde que a empresa forneça os equipamentos necessários para que o trabalhador consiga atuar de forma remota.
Essa é a primeira medida, na ideia de que as empresas não diminuam sua capacidade econômica, continuam atendendo seus clientes. Logo, quem consegue colocar a maior parte da sua equipe em home office está mais seguro em relação à saúde e, a princípio, mais seguro em relação à economia, pois todos estão trabalhando e aí essas pessoas têm menos chance de perder o salário, perder o emprego e tudo mais. Bom, a segunda condição seriam as férias, né? O governo permitiu que antecipasse férias, então trabalhadores que não têm um ano de período aquisitivo, né, pudessem ter suas férias antecipadas, com aviso prévio e pagamento de 2 dias úteis. Então, bom, hoje é segunda-feira, então eu aviso hoje, terça, quarta a pessoa tá de férias, desde que ela receba hoje esse valor das férias, e aí sim tá de férias. Bom, pode receber 30 dias de férias? Pode receber 30 dias de férias, mesmo que não tenha esse período aquisitivo, e depois será ajustado ou numa rescisão, tomara que não, ou então, quando vencer o período aquisitivo, bom, tu já tirou as férias, agora começa a contar o outro, tá tudo certo. Quem já tem férias vencidas, goza as férias normalmente, né? Também cabe aqui o aviso de 2 dias e o pagamento de 2 dias anteriores ao começo desses dias de gozo de férias. E férias coletivas, que seria colocar a empresa toda ou aquele setor todo de férias coletiva, também com aviso prévio de 2 horas. Por que eu falo de férias, gente? Porque dependendo dos decretos, dependendo da tua atividade, não cabe home office, não cabe... E a prefeitura, o estado, né, não está permitindo que tu trabalhe, então não tem muito o que fazer, sim? Uma terceira hipótese é antecipação de feriados, né? Nós teríamos esses feriados, agora nós não vamos calcular quantos feriados teremos em 2020, por exemplo. Ainda teríamos em 2020, aliás, ainda teremos, só que a empresa trabalhará, essa é a ideia. Então, vem acumulando, continua pagando o salário normal, cadastra, faz um acordo com o funcionário nesse momento, todo mundo assina, para que a empresa continue mantendo salários e se resguarde desses horários. O feriado é muito parecido com o banco de horas. É possível também ter banco de horas. Banco de horas a empresa continua bancando o salário do funcionário e fica anotando esses dias que esse banco de horas, nessas horas de saldo que ficará para a empresa, poderá ser utilizado em até 18 meses, né? Antes, sem acordo, era só até 6 meses, sem legislação prevista, então agora até 18 meses, para que se compense, se acerte essa quantidade de hora não trabalhada e recebida. Bom, ainda existe rescisão, é possível, na rescisão não mudou nada, tá? Se for dar aviso prévio, ou dar aviso prévio trabalhado de 30 dias e rescinde, 30 dias e 3 dias a mais por cada ano já completo na empresa, ou dá aviso indenizado, paga tudo, tem 10 dias para pagar a rescisão, para pagar multa de fundo e tudo mais. Bom, gente, essas são as medidas legais, ok? Mas, de novo, eu queria muito salientar, principalmente para ti que é empresário, respira, tá ruim, é um momento de incerteza, só que o medo nos traz angústia, e a angústia pode fazer com que a gente tome decisões erradas, inequívocas, tome decisões das quais vai prejudicar muito o fluxo de caixa agora, e talvez, para um momento breve de recuperação, a gente não tenha um dinheiro que foi despendido agora e tal. Cada caso é um caso, cada negócio é um negócio, todos os pequenos negócios sofrerão, a gente tem campanhas pela internet e eu sou adepto, compre do pequeno, compre de quem é pequeno empresário, pequeno empreendedor, que está conseguindo trabalhar via delivery, via teleentrega, via online, enfim. Mas, quanto à legislação trabalhista, cuide muito, pois hoje pela manhã saiu uma medida do governo federal que permitia algumas coisas e agora, antes das 14 horas, já revogou parte dessa medida porque talvez também lá no calor da hora pensaram de um jeito e quando botaram a público a coisa foi bem diferente. Então, a cada minuto, a cada momento nós temos nova legislação, nova interpretação da legislação. Então a gente tem que ir com calma e
por enquanto, né? E essas medidas, elas não precisam ser utilizadas somente uma, ok? Bom, daqui a pouco, vamos utilizar banco de horas nos primeiros 15 dias para a gente ter noção exata, né? Essa semana e o resto da outra, e a outra semana inteira, para a gente ter uma noção um pouquinho mais certa de como essa pandemia, de como a economia, de como o governo está se mexendo. Ah, não, realmente não tem como? Bom, então tá, banco de horas vai ficar muito grande, eu vou dar férias, eu vou tentar voltar a teletrabalho, enfim. O curto prazo é a chave. Não temos como planejar agora, é uma situação de instabilidade que a gente nunca viveu, né? É uma situação que, infelizmente, pode se tornar um caos, mas tem tudo para que não se torne. Né? Eu tô aqui olhando para o meu bairro e todas as casas, os carros estão dentro das casas, o pessoal não tem saído, vizinhos, casais novos têm se oferecido para ir no mercado para o pessoal do grupo de risco. Então essa solidariedade e a calma para analisar passo a passo o teu negócio. Converse com o teu contador, pede auxílio, tem algumas perguntas, algumas análises que daqui a pouco em 1-2 horas tu faz a tua empresa, coisa que tu não tem tempo, tu não te dedica semanalmente a conferir esse tipo de coisa e que agora, infelizmente, tu está sendo forçado a fazer, mas se tu não fizer agora, que tu tem um pouco mais de tempo, porque infelizmente as tuas vendas vão cair, estão com esse problema, aí sim o teu risco, o teu negócio, o teu salário pode ficar muito mais fácil de ser jogado no lixo, de ser perdido. Pensa nisso, vai com calma, estuda a legislação trabalhista, encaixa o teu negócio na legislação trabalhista da forma que seja menos prejudicial para todos os envolvidos e que a gente mantenha uma situação de emprego mínima, porque quanto menos pessoas demitidas, melhor a revolução, né? Porque melhor será o crescimento da economia quando isso tudo passar, e pode ser, tomara, que isso passe logo. Um abraço, cuida de todo mundo.